Estimados irmãos e irmãs, vamos a mais uma reflexão nesse tema bonito. Eu amo a minha igreja, agora refletindo sobre o Pai Nosso. A oração do Senhor. Jesus, ele conhece as orações da comunidade judia, ele louva, dá graças e reza no seio da Assembleia dos Fiéis. Ao sábado, ele assiste com os seus discípulos ao culto divino. Nas refeições, canta com eles os salmos de Davi. Por vezes, afasta-se para rezar sozinho. Um dia, bem pela manhã, os discípulos encontram-no em oração num lugar deserto. Outra vez, Jesus envia os discípulos numa barca para a outra margem do lago, enquanto ele fica a rezar na montanha. Um dos discípulos pergunta a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensina-lhes a oração de todos os cristãos, o Pai Nosso. O Pai Nosso é exposto no Evangelho de São Lucas numa versão abreviada, no de São Mateus numa versão mais longa. É este texto mais longo que se tornou a oração de todos os cristãos. Pai nosso que estais nos céus. Jesus, Filho de Deus, aproxima de Deus os que se tornam seus irmãos e irmãs, levando-os consigo. Como filhos e filhas de Deus, eles têm o direito de o invocar através de um nome que exprime a sua pertença e intimidade. Abba, Papai. Quando dizemos Pai Nosso que estais nos céus, queremos dizer que por Ele e junto dele, tudo o que a palavra céu significa, torna-se para nós realidade. A felicidade, a segurança, a paz e a vida em plenitude. A paternidade de Deus estende-se também aos filhos e filhas que vivem experiências desagradáveis com os pais terrestres, que não são amados, mas rejeitados, que não são aprovados, mas censurados, que não são encorajados, mas condenados, que não são libertos, mas oprimidos. Na comunidade dos crentes, estas pessoas descobrem irmãos e irmãs que lhes permitem experimentar algo que lhes havia sido negado. Ter um pai no céu, ter alguém em quem se pode apoiar, mesmo quando os pais falham, alguém em quem se pode questionar, mesmo quando as mães não dão resposta. Ter alguém que nos dá irmãos e irmãs, ter alguém a quem podemos amar. Que o seu nome seja santificado. Santificar o nome de Deus não significa o que o glorifiquemos só dentro das igrejas, nas orações comuns, que o silenciemos e o afastemos de tudo que tem a ver com o mundo. Santificar o nome de Deus significa o pronunciar, cantarmos-lhes cânticos e o proclamarmos, que cantamos com ele quando se trata de assuntos do mundo, que revelamos notar que o nome de Deus é mais importante para nós que todos os nomes dos poderosos a quem respeitamos muito, que o damos a conhecer entre as nações, pois quando o nome de Deus é santificado, também o nosso é santificado com ele. Santificar o nome de Deus significa chamar os outros, os que estão perto e os que estão longe, pelo seu nome. Não necessitamos humilhar o nome do outro, receando que o nosso seja esquecido. Não tenhas medo, chamei-te pelo nome, tu és meu. Que o seu reino venha. Os crentes aguardam que o reino de Deus se faça realidade. Escutam atentamente quando Jesus diz: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. No povo judeu, muitos aguardam o começo do reino de Deus, o seu reino. Acreditam que Deus virá na pessoa do Messias, completar o que eles não podem fazer por si próprios, vencer os inimigos do seu povo, expulsar os romanos do país e reinar
desde Jerusalém, o centro do mundo, sobre todas as nações, ser um rei poderoso sobre o trono de Davi. Mas Jesus fala de uma outra maneira do reino de Deus e do seu reino. Conta histórias através de imagens, parábolas. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a uma semente que o semeador lançou à terra. É semelhante a um grão de mostarda que se tornou uma árvore. É ao fermento que uma mulher toma e amassa com 3 medidas de farinha. Há um tesouro escondido no campo. Jesus diz aos seus discípulos: vivam de tal maneira que os outros vejam através da vossa fé, da vossa esperança e da vossa caridade, que o reino de Deus está a crescer. Deixai os vossos cálculos. Só Deus conhece o dia e a hora. Quanto a vós, sede vigilantes, a fim de não faltares à festa de Deus, e suplicai que o teu reino venha. A boa nova, evangelho, essa palavra grega aplica-se ao anúncio da vitória depois de uma batalha, ou ainda no anúncio do nascimento de uma criança real. Em relação a Jesus, significa a mensagem que ele entrega e os sinais que realiza. Estimados irmãos e irmãs, esse primeiro momento que nós estamos refletindo sobre o Pai Nosso nos ensina a chamar Deus de Pai, a santificar seu nome e a perceber que vem o seu reino em cada um de nós. Reparem vocês que o Pai Nosso, ele vem se tornando algo tão comum em nosso modo de rezar que a gente nem percebe que estamos rezando. Reparem vocês, se você for rezar, meditando, contemplando cada uma das palavras ao qual você está pronunciando, o risco de errar é muito grande. Por que isso? Porque nós aprendemos a rezar quase que de forma inconsciente, quase que de forma imperceptível naquilo e nas riquezas que essas palavras contêm. Então, quando você for rezar o Pai Nosso, pare um pouquinho, se possível, feche os olhos, se possível, silencie o coração e medite cada uma dessas palavras, porque eu te digo com muita caridade, essa é a melhor de todas as orações. Pode, num bom sentido, jogar fora todos os livros de orações que você tem na sua casa, se você souber rezar com amor, com fé, com ternura, a oração que o Senhor dos Senhores nos ensinou. O Pai Nosso, ela supre toda a nossa intimidade com Deus, porque ela é a oração que nos leva diretamente ao coração de Deus e não a esse ou aquele santo. O Pai Nosso é a oração que nos coloca em sintonia com o Criador do céu e da terra. Não vamos trocar, o vinho doce, o vinho bom, o vinho que nos enche de alegria pela água. Rezar aos santos é muito bom, tá certo? Não está errado não, pelo amor de Deus. Mas rezar diretamente a Deus é muito melhor. Então, que você possa, logo quando amanhecer o dia, ou quando terminar o seu dia, levar o olhar aos céus, fechar os olhos, silenciar o coração e rezar um Pai Nosso repleto de amor, de ternura, de fé. Bom dia!